Amo o teu reino, amo a tua palavra, amo a tua presença. Sem isso eu não fico mais. Sim, sim, canta isso, igreja, canta. Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Aplaude ele, aplaude, amém, 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 amém. Podemos sentar, queridos. Paz do Senhor Jesus seja com vocês, amados. Glória, glória a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na Tua palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes, no poder, na unção da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. O título da palavra de hoje é, queridos, foco máximo, total, absoluto, totalitário, no sobrenatural. O Senhor fala em Levítico capítulo 17, versículo 11, que a vida do corpo humano está no sangue que está aí dentro. E Deus fala, eu peguei este sangue e eu dei para salvar todos vocês. Nós sabemos que esse precioso sangue do Senhor Jesus foi vertido na cruz do Calvário. Sim ou não? E lá, nesta hora que isso ocorre, a palavra é clara que num determinado momento, naquele templo que era uma farsa, não tinha nenhuma arca de Deus lá dentro, nem presença de Deus, mas tinha assim um véu. Esse véu estava entre uma sala chamada Santo Lugar, a outra sala do fundo, a última, Santíssimo Lugar. Tem um véu aqui. Lá dentro do Santíssimo Lugar, em tese, porque naquele templo nunca aconteceu, Deus falava com a única pessoa que foi escolhida para entrar. Esse véu, ele tinha 18 metros de altura. E não está na Bíblia isso, mas está em livros dos fariseus, que ele tinha 10 a 15 centímetros de largura. Impossível, o peso dele, eles falam que é isso. Uma coisa sabemos, ele era feito de fios entrançados, emaranhados, como uma corda, para não conseguir nem romper, nem cortar. Esse véu, que tem essa espessura, esta altura, feito em formato de fios de corda, Deus rasgou ele com o seu poder. Então os fariseus passaram a não negar que foi obra de Deus, porque não há poder, nem com um estilete na mão, faca antigamente, não conseguiria fazer. Mas o que tem nesse episódio aí? Antigamente a pessoa não adiantava se santificar muito para ser escolhida para se aproximar de Deus. O único que podia falar com Deus, outra coisa, nem mulher também podia. Então é só um lado masculino. E o único que podia se aproximar de Deus era quem Deus escolhesse. Então não adianta se santificar, se matar, não pecar mais nenhuma vez, orar 24 horas por dia, porque só pode entrar ali quem Deus escolheu e pronto. E é um só. Esse é o Velho Testamento. Quando o Senhor Jesus fala em João 15:16, não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi. Nesta hora ele está lançando já um novo tempo. Os discípulos não entenderam muito o que ele quis dizer, mas ele disse: não fostes vós, João 15:16, que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi. E vos designei para que vades deis fruto, e o vosso fruto permaneça, vírgula, não terminou. Aí tem uma reta final. A fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vai conceder. Então, Ele vai lá na cruz, Ele morre, Ele rasga aquilo lá, e Ele diz: a partir de agora, eu escolhi todos vocês para entrar na presença do meu Pai e falar com Ele o tempo que quiser. Quem dá glória a Deus aqui? Ele mudou mesmo isso. Que privilégio nós temos, queridos, de nos aproximar de Deus.
Em Hebreus 10, 19 e 20 diz: irmãos, vamos lá, Hebreus 10, 19 e 20. Irmãos, tendo a ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, em Hebreus, fala, quando o Senhor rasgou aquele véu, Ele estava confirmando definitivamente para nós, de que agora Deus não escolhe só uma pessoa. Ao contrário, quem escolhe falar com Deus agora é você. Tendo a ousadia de entrar, agora não é Deus que diz, você vem, não, é você que escolhe. Olha o tamanho do privilégio que o Senhor nos conferiu. Eu escolho entrar na presença do Pai Celestial, pedir tudo o que eu quiser, e você será feito, me será feito. Mais ainda, a lei do plantio, ela é que a nova semente se regenere melhor do que a primeira. Quando você ara a terra, meu tio é fazendeiro, isso eu conheço mesmo. Eu estive nos campos dele com meu outro tio, eu via como é. Quando você ara a terra e você lança a semente nela, e sabe que esta semente vai vir com muito fruto vitaminado, porque você acabou de arar a terra toda, mas sabe-se que na próxima safra dos frutos, essa está muito mais enraizada. A mesma semente que cresceu e deu fruto agora, ela está muito mais forte. Essa é a lei da regeneração do plantio. Essa é a ideia do Senhor Jesus para mim e para você. Ele falou, você fará obras maiores do que aquelas que eu fiz. Porque você tem acesso ao teu Pai, eu tive acesso ao Pai por alguns anos na terra, você tem a vida inteira na terra com acesso a Ele. Quem dá glória a Deus aqui? E aí o Pai poda, põe, o que é podar o Pai, João 15? É tirar de uma terra que você não consegue crescer e te põe numa onde você floresça de vez. Cria a raiz mais forte. Mais um ponto, queridos. O Senhor te aproximou dEle. E isso vai exigir de você para que você se torne esta semente mais enraizada do que os teus pais na fé. Fazer obras maiores do que o próprio Senhor Jesus falou que Ele quer que você faça. Isso vai exigir você o título de hoje. Foco total. Atenção máxima. Não se distraia. Pregação de terça e quinta eu falei que era a introdução para essa palavra de hoje. Determinação, diga comigo, determinação total. Atenção extrema. A lei do corredor, queridos, quem corre, todo mundo sabe disso, não pode olhar nem milésimo para cá. Na hora de diminuir a marcha, perde corrida, se é que não leva tombo. Faz o teste e você vai ver. Quem está correndo, e Deus na nossa vida diga, tem pressa. Se você acha que você está com pressa para Deus fazer um milagre, Ele está com muito mais pressa que você. Ele sempre falava, o Senhor Jesus sempre falava, estamos sem tempo. Remindo os tempos porque são maus, os apóstolos falavam. Deus está com pressa. Pastor, aonde vai chegar essa palavra? Porque ela é um pouco longa hoje. Um dia o Senhor me falou, sabe por que o meu povo não colhe? Sabe por que ele não recebe? Por distração. Ele me revelou o maior demônio dos quintos dos infernos. O Senhor me falou, o meu povo atenta a pecados graves, atenta a pregações falsas, mas contra esse espírito praticamente nunca atenta. O da distração, ele é sorrateiro. Ele não vale nada esse maldito. É onde nós vamos chegar. Queridos, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 9, 25 a 27, ele enfatiza isso. Que você não pode se distrair por nada. Vamos lá.
1 Coríntios 9, 25, todo atleta em tudo se domina. Ah, eu estou com uma preguiça de ir na igreja. Isso aí deixa lá para o tio Patinha, se você vem para a igreja assim. Ah, estou assim, sei lá, estou sem carro. Olha, eu ia pendurado em ônibus. Se é pecado, não sei. Pelo menos estou de pé hoje pregando o evangelho. Ah, não sei o que, está frio, está calor. Nós estamos muito mimados ultimamente. É uma chuva, a gente já começa a fazer reza brava para que o povo venha nos cultos. Triste. Hã? Então, a pastora sabe que eu estou com raiva que o culto vai ser 10 da manhã. Eu e o Rodrigo, que está lá no fundo, quase fizemos motim. Quase fizemos uma passeata na porta da igreja. E ela falei, vou criar 2 cultos, 10 e 2h30. Mas o que isso tinha a ver com a palavra? Só para me atacar, para me pôr para baixo. Distração, tá vendo? Não pode. Também você, 10 da manhã tem que vir. Não, esse é o culto, domingo outro. Esse domingo ainda temos moleza, eu estou com uma insônia. É o outro. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles, para alcançar uma coroa corruptível, nós é incorruptível. Nós receber algo lavado pelo sangue do Cordeiro, que vem das mãos de Deus. Isso exige foco, sim, Senhor. Assim, corro também eu. Não se meta. Assim luto, não como desferindo golpes ao ar, mas esmurro meu corpo, reduzo a escravidão para que, tendo pregado aos outros, eu também não venha a ser desqualificado. Queridos, um dia eu achei que era só essa parte de Paulo pregar, ter autoridade, você não pode me acusar de nada. Um dia o Senhor me disse que não era só isso essa frase. Era tudo o que você quer ensinar a respeito do meu reino, você deveria ter feito primeiro. Um pai que fuma, vê o filho dele de 6 anos acendendo um cigarro, vai bater na mãozinha dele ou não vai? Vai, porque se ele não bater é insano. Mas no reino, diz assim, não, você não poderia fumar. Vamos melhorar essa fala. Realmente, se ela fosse de oração, não estaria assim. Mas você está orando também? Se fosse um dizimista fiel, mas você tem sido dizimista fiel. Se fosse um pouco mais nos cultos, você não estava com essa depressão, você tem ido nos cultos, nesse formato que você está falando aqui? É isso que o Espírito Santo quer dizer aqui. Tudo o que você tem a me ensinar, faça primeiro. Isso se chama foco total. E o Espírito Santo vai nos dar esse poder hoje. É ordenando o próprio corpo, dizendo o quê? Você vai orar e pronto. Pastor, você orou ontem? Orei. E antes de ontem? Orei. Estava com vontade? Um desses dias eu não estava, era sexta-feira. Sexta-feira é dia de cerveja, dia de ficar no bar lá, falando idiotice até de manhã. Mas eu não fui no bar, eu orei. Dá glória a Deus pela minha vida. E eu dou pela tua. Você vai para a igreja e pronto. Quem diz amém aqui? Vai ministrar outros e ponto final. Ah, não sirvo, não sei, eu sou trêmula, eu sou acanhado. Acaba com essa palhaçada. Esmurra teu corpo e vai lá. Porque você olhando para mim, você diria, pastor, você faria essa oração pela fulana? Eu faria, desde que você faça antes de mim. Para eu não me tornar um mago, eu deveria orar depois de você ter orado. Pastor, pode orar pela... Posso, mas você já orou? Não, então eu não vou orar, vou esperar você primeiro. É a lei da vida. Pregar o evangelho. Tem mais. Vou dizimar e ofertar na casa de Deus e pronto. Doa a quem doer. Nem que eu tenha que fazer gato do vizinho, que mandou ele morar perto de um crente fiel à palavra. Que mais? Vai perdoar todo mundo e pronto. Quem diz amém aqui? Eu vou me desprender desse passado terrível, doloroso, dessa carga insuportável. Então vou perdoar. É uma decisão.
foco total. Quem tem foco, esmurra a si próprio, a si própria. Vou servir na igreja, é pronto. Não tem essa conversa. Eu vou servir. 2 Timóteo 2,4, o mesmo apóstolo Paulo ainda fala. Ele diz, ninguém que milita, e um soldado, se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Dá para dar glória a Deus, queridos? O Senhor está nos revelando hoje uma entidade maldita que tem nos roubado muito. E Ele me disse sexta-feira que o tempo do roubo acabou. Hoje eu estava comentando com o pastor Fábio, chamei ele agora há pouco, pastor José. Eu passando num lugar XY, fiz uma oração pedindo algo para Deus. Eu falei para eles, parecia que estava a 1 metro de distância de mim, aqui ó. Isso é foco. Do jeito que você está focado ou focada, você está aproximando tudo até você. Do jeito que está distraído, distraída, os milagres estão se deslocando para longe de você. Uma pessoa focada não diz que daqui a um mês vai ser uma desgraça. Uma pessoa focada não diz que daqui a 15 dias vai vir um despejo. Uma pessoa focada não diz que daqui a um mês vai estar, sei lá, no leito da morte. Quem é focado, focada no sobrenatural, vive o dia de hoje. Essas são as palavras do Rei da Glória, Jesus Cristo, o Senhor. Mateus 6, viva o dia de hoje. E não me dê lance decretos para daqui a 10 dias. Porque se você fosse focada no meu poder, você jamais lançaria a tua derrota daqui a uma semana. Ah, vão te mandar embora daqui a uma semana. Puxa, 6 dias ainda para me alegrar. Eu nem sei se vou viver 5 dias. Você já está me falando de 7, você não tem dó de mim? É muito. Quem dá glória a Deus aqui? Quer ver o que Deus afirmou para Josué a respeito da conquista? Josué capítulo 1, versículos 7 a 9. Josué 1,7, Deus diz assim, tão somente, sê forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei, todas as instruções que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, vírgula, para quê? Para que sejas bem-sucedido, sucedida, por onde quer que andares. Se você se distrair para a esquerda, para a direita, o que esse versículo está dizendo? Minha promessa na tua vida nunca se cumpre, e você vai dizer que eu sou um Deus que fala e não faz. E você vai começar com a história da carochinha, que eu não fiz milagre porque eu não tenho poder, porque os demônios são muito fortes. Quando o Senhor está dizendo, há um espírito maldito que distrai a gente para a esquerda, para a direita. 8, não cesses de falar deste livro da lei, de tudo que eu ordenei, tudo que ensinei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está. Diga tudo. Tudo quanto nele está, então farás prosperar teu caminho. Então farás prosperar teu caminho e serás bem-sucedido, bem-sucedida. Então ele está dizendo, se não observar tudo que o Senhor nos ensina nesse púlpito aqui, ele também não garante a vitória. E a gente fica se arrastando semana a semana, mês a mês, e começa a se cansar de Deus, achando que Ele fala o que Ele não pode fazer. O Senhor nunca te prometeu um milagre. Escute bem essa frase. Que já não esteja pronto na mão dEle. Os homens prometem o que vai, mas eles não sabem se amanhã eles vão ter condições. Quando Deus falou da vinda do Senhor Jesus, Ele falou, um filho já, no verbo passado, se nos deu. Já se nos deu. Porque no mundo espiritual, na cabeça de Deus, estava pronto. Quem vai aplaudir a Deus aqui? Tudo que Deus me e te prometeu está pronto na mão dele. Satanás vai fazer de tudo para que a gente vá para cá, vá para cá, vá para cá, vá para baixo, vá para cima, para não chegar aqui. Aconteceu com o povo de Israel saindo do Egito.
Satanás fez tanta bagunça, eles cobiçaram tanto os países vizinhos, eles atrasaram tanto a chegada deles na terra prometida. Quando Deus, tirando eles em 2 anos, estariam lá dentro. E 2 anos seria o tempo suficiente para Deus ensinar tudo o que Ele queria ensinar a eles. Todo o resto da jornada foi aflição, foi dor de cabeça, foi palhaçada, foi, diga comigo, distração. Não te mandei eu, versículo 9, ser forte e corajoso. Mas pera um pouco. Nós costumamos colocar o não te mandei eu como o primeiro versículo do capítulo 1. Ele é o 9. 7 e 8 diz, não te desvias da direita à esquerda, observa tudo que eu te ensinei, para que agora você garanta que eu estou andando do teu lado. Tem gente que diz, se Deus está no meu lado, por que está assim? Não, está assim, porque a gente é dado a muita distração mesmo. Hora de orar, estamos falando mal da vizinha. E hora de não sei o que, estamos, queridos, quando era para sermos achados na igreja, estamos sendo achados do cinema, no jogo de futebol, não sei. Deuteronômio 5, Deus se lamenta para Moisés. Sabe por que Deus se lamenta? Porque é muito triste o teu pai, que te gerou, ter algo lindo para te entregar e nunca conseguir te entregar. É horrível alguém guardar um presente anos, era para ter te dado anos atrás, mas você, por brincadeira, porque foi na bocada, foi não sei aonde, porque você está com raiva, sumiu, até hoje o milagre está lá embrulhado. É triste para um pai isso. Deuteronômio 5, 29 a 33, Deus falando para Moisés, quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e aos seus filhos para sempre. Quem dera. Mas pastor, o que é esse todo? O evangelho é tão simples, queridos. Amar o marido, amar a esposa, amar teus irmãos, vir na igreja dizer uma oferta, orar. Meu Deus, precisa de uma enciclopédia para obedecer isso? Precisa de um psicólogo andando com você 24 horas para obedecer isso? Orar. Você fez isso, todo o resto vai ser dado. Quem dá glória a Deus aqui? 30, vai dizer-lhes, tornai-vos as vossas tendas, porque eles estavam já cada um num canto. Tu, porém, Moisés, fica-te aqui comigo, e eu te direi todos os mandamentos e estatutos e juízos que lhes has de ensinar, que cumpram na terra, que eu lhes darei para possuí-la. O Senhor diz, eu não sou Deus trambiqueiro que rasgo meus mandamentos. Eles vão ter que obedecê-los. E eu vou lembrar você, Moisés, deles um por um, para que eles façam, porque eu não sou macaco gordo de quebrar galho do meu povo. Eu sou Deus. Lembra eles que eu sou Deus. Meus princípios são eternos. Quem não fizer, não recebe. Quem fizer, cresce. Aplaude ele aqui, aplaude. Cresce. 32. Cuidareis em fazerdes como vos mandou o Senhor, vosso Deus. Não vos desviareis, nem para a direita, nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor, vosso Deus, em todo o caminho, não metade, não 70%, que vos manda o Senhor, vosso Deus, para que vivais, bem vos suceda e prolongueis os dias na terra, de a vez de possuí-la. Queridos, um flecheiro, um atirador de elite, vamos voltar para os tempos bíblicos, medieval, flecheiro. Ele sabe disso. Ele não pode desviar o olhar da seu alvo por um segundo. Se ele por um segundo vira o rosto e solta a flecha, não vai atingir o alvo. Por um segundo. Atirador de elite, mesma regra. E Satanás vive nos chamando a atenção para a gente parar o que está fazendo. Estamos numa marcha com Deus. O que Satanás tentou fazer com Neemias? Levantou os caras para perturbar tanto, para ele parar de fazer a obra e descer.
E ele falou, estou focado em algo grande. Descer aí para conversa fiada de gente que não ora, que não tem nada com Deus, e fala que é de Deus, eu não tenho tempo. Eu estou orando todos os dias. Eu estou orando todos os dias. Eu estou indo na minha igreja. Eu estou dizimando e ofertando. Estou obedecendo meus líderes espirituais. Tudo me irá bem em breve. Dá glória a Deus aqui. Pode aplaudir o Senhor, sim. Assim como num duelo, você não pode desviar um segundo o olhar do oponente. A espada te atravessa. O oponente está esperando um desvio de um segundo teu para te dar o golpe fatal. Era criança não hoje, eu lutava karatê, era idem, igual. Espere o oponente distrair um segundo, ele leva o golpe. Que mais? Qual foi o maior problema de Judas? Cheio do poder de Deus, porque o Senhor revestiu aí todos eles, os 12. Cheio de qualidades, financeiramente para gerir melhor que os outros 11, então deixa na mão dele o dinheiro da sacola, deixa. Tantas outras coisas. Qual foi o problema dele? Saiu. Todos são assim com o Senhor Jesus. Ele foi ali. Satanás achou o suficiente para fisgá-lo. Essa história dele ir ali onde não deveria. A segunda, a terceira, estava se enforcando, jogando todas as moedas. Para quem te diz que a Bíblia tem contradição, que uma parte diz que se enforcou, outra se precipitou. Então, no mundo árabe, a pessoa que está muito desgostosa, para ter certeza da sua morte mesmo, ela escolhe um penhasco, algo bem alto, e se enforca, para se a morte da corda não acontecer, ainda o tombo mata. Foi o que Judas fez. Precisava chegar a isso, Judas. Aí você pergunta, Judas, aonde tudo isso começou? Indo para cá, quando tinha que estar indo com o Senhor Jesus, e os discípulos, ele falava, espera, já volto. Está aí o problema. Nós não somos a melhor igreja, nem do mundo, nem do bairro. Nunca fomos, nunca seremos, e quando vier todo o avamento aqui, também não vamos ser. Mas se a igreja que Deus te deu é casa firme, o que está fazendo visitando a casa maravilhosa? A tua é firme. Assim como o da maravilhosa, eu nunca disse nesse púlpito dizendo, sai daí, vem para cá, meu Deus do céu. Por que filho meu vai fazer o que eu não planto aqui? A gente 24 horas, tudo que é culto diz, você que é de tua igreja, fica na tua igreja. Dizimo na tua igreja. Por que filho meu vai lá, dizima lá e visita lá e vem me dizer, eu tenho minhas dúvidas, eu sei que você tem. É Judas. Foi ali, não tinha que ter ido ali. Porque ele não fala, eu fui dali para ir para o prostíbulo, para o bar, no meio dos assaltantes do deserto. Eu fui nos da lei. Mas são os da lei que não eram seus pais espirituais. Foi o tombo. Foi ali mesmo. Desfoco, Satanás é maldito. Ele vê que você está chegando no fim de uma guerra. Ele começa a dizer, vai aqui, vai acolá, desce ali, sobe, vai, desce. Tem visitas que você nunca deveria fazer na tua vida. Ah não, mas ele é irmão e irmã. Se é irmão e irmã, tinha que estar sentado na mesma cadeira que está, pagando a guerra que está pagando aqui, o mesmo preço. O que passar disso, ele vai falar um idioma, você vai falar outro. Um dos dois vai perder, os dois não vão sair ganhando. Escuta, duas visões não ganham juntas. Se ele tem uma visão, eu tenho outra, um dos dois vai ter que ganhar. Se a visão dele está certa, a minha está certa, Deus deu uma para mim, Deus usou outra para a igreja dele. A conversa vai derrubar um dos dois. Não vale a pena. Qual foi o maior problema de Davi? Na época da guerra ficou no palácio. Época em que os reis saem para a guerra, 2 Samuel 11, ele ficou no palácio. Ele tinha sido ungido para ir para a guerra. Aí ele está no terraço, ele viu uma mulher se banhando que ele não deveria ter visto. A queda dele não aconteceu ali. A queda dele foi quando não fez as malas e correu para a batalha lá no campo. Se ele fosse na batalha lá no campo, ele esqueceria o que aconteceu ali e a glória teria continuado sobre ele. Mas o que ele fez? Continuou. A marcha era na guerra.
O Senhor Jesus não estava no palácio, estava na guerra com seu povo. Mas Davi estava ali. E essa distração, quase, graças a Deus que não foi, quase custou a salvação dele. Ele que fala isso, não sou eu. Então você não vai me dizer que flertar com o espírito de distração é coisa simples. Sansão, quando teve o primeiro resvalo, foi fazer visitas que ele não deveria. Ele foi lá nos filisteus, na praça. Lá na praça, o povo que ele tinha que destruir, porque estava destruindo o povo dele, ele foi ungido para destruir, agora ele está indo na praça. E lá na praça, um dia aparece que não deveria aparecer. E essa pessoa que não deveria aparecer, agora está cortando o cabelo dele e toda a história que a gente conhece o resto. O Senhor diz: Sansão, tua marcha era assim, mas você foi assim. Eu não estou dizendo que nós não erramos, não pecamos, não falhamos, não. Mas eu vou repetir, nós fazemos o erro, mas nós sabemos correr aos pés de Deus e retomar. Filho pródigo retomou. E quando ele retomou, Deus falou: põe o anel de volta. Quer dizer, tudo segue. Dá glória a Deus aqui. Ao orar, expulse imediatamente. Isso eu faço, ontem mesmo fiz. Espírito de distração e espírito de ansiedade, sumam daqui. Espírito de distração, você quer orar, entra jogo de futebol, entra o produto das mulheres da Avon, que é uma maravilha, eu concordo. Entra bife à bourguignon e não sei o quê. Distração, manda para o inferno. Ah, mas pastor, mesmo mandando ele para o inferno, eu me distraí. Toda oração que você se distraiu, você refaz ela. Eu estou orando pelo meu tio, me distraí, retomo a oração pelo meu tio. Aí os demônios aprendem a não me abençoar mais, porque eu estou ganhando o poder em dobro. E o da ansiedade, você começa a orar, já quer que termine logo, porque surge fome, surge vontade de ir no cinema, fazer tricô, que é meu caso. Então eu já mando para o inferno o espírito de ansiedade. Repara quantas vezes você está orando e fica ansioso ou ansiosa para a oração acabar. E aí você quer acelerar, turbo. Aí nem o anjo está entendendo o que você está falando. Na verdade eu não entendi, foi difícil. Nem em linguística estamos conseguindo te acompanhar. Uma vez, isso aconteceu comigo, consolei a viúva errada. Aí o irmão, que é um pastor, me chamou para o pai dele, que é pastor, que morreu. E eu cheguei lá, e uma mulher grudada nesse pai de mão assim, chorando. E eu, quando você chegar em casa e não ver ele, lembrar que o Senhor Jesus está na cama do teu lado. Depois de um tempão que falei assim, porque a pastora tinha dito: você é prático demais, tem que falar um pouco mais. Nossa, mas eu fiz um repertório, até eu chorei. Aí entrou uma mulher lá carregada, quem é ela? O cara me disse: minha mãe, essa era a amante dele. Que desgraça! Depois de uma hora, agora que ele não quer fazer funeral, sou eu. Acabou tudo que eu tinha a dizer, eu disse: mas essa aí já era. Essa viagem, essa viagem eu falei, a pastora está me vendo, porque ela acompanha quando eu viajo. Fiz cada elogio para ela. Mas falei, eu sou muito romântico, é que eu não sei me abrir aqui. Falei dela o que eu nunca falei na minha vida. Descobri no fim que não estavam transmitindo, me deu uma raiva. Falei, tanto lugar que eu vou, nem menciono ela. O único que caprichei, eu nem perguntei se estavam transmitindo primeiro. Todos nós passamos por isso. Mas consolar a viúva errada, se chegar a tua vez, você vai ver como é bom. Você dá no pé. O Senhor falou: Pedro, lança a rede para cá. Se Pedro lança a rede lá, vai ter peixe? Não. Não foi o Senhor que mandou, foi. E o Senhor falou: lança a rede. E quando lançou a rede, o peixe já estava pronto ou não estava? Mas se ele lançar ali, o que o diabo disse para a gente? Lança no meio, vai. Aí de todo o milagre a gente não pega nem 5%. E ainda diz: esperava mais. Deus diz: era ali, era orando, era chamando o sobrenatural, chamando o avivamento. Vocês estão me entendendo ou não estão? Porque nem eu estou me entendendo. O que mais? Quer conhecer de perto o poder do foco? Gênesis 11, 5-7. Os seres humanos se unem para fazer uma torre que chegue ao céu,
para declarar a independência de Deus. E para ter uma bússola, que todo mundo veja a torre e não se perca mais na selva. Não havia antigamente GPS, nada disso. E Deus viu que o negócio é grave, porque é uma rebelião declarada contra Deus. Gênesis 11, 5-7. Um bando de endemoniados. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Olha o que ele disse. E o Senhor disse: eis que o povo é um. Olha, estão numa visão, implacáveis, nada vai distrair esses caras. E todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. O próprio Deus ficou preocupado com o povo, bando de endemoniados, só porque eles estão focadíssimos em construir uma porcaria. O que você acha que acontece com o inferno quando o diabo vai lá, rouba, sei lá, fura o pneu do carro, um saci entra na tua prima, e você continua ali. Tem dia que até o marido acorda endemoniado e fala tudo que não deve, e você continua ali. Eu já vi serva de Deus pôr a roupa para vir para a igreja, depois do que o marido, servo de Satanás, porque ainda não se converteu, falou para ela, tirou a roupa e voltou. E eu falo: filha, está aí o nosso problema. Está aí onde Satanás está controlando a tua vida. Não é a boca do marido, é você devolver a roupa e ficar em casa. Quantas vezes você ia sair para evangelizar e não sei o que aconteceu, você voltou. Quantas coisas você ia fazer para Deus e você voltou. O espírito da distração é maldito. Queridos, o Senhor Jesus falou que não gosta de vãs repetições quando nos comunicamos com Ele. Sabe o que Ele quer dizer com vãs repetições? Ele não está dizendo não pode repetir a oração. A oração Ele diz: bata, bata até que a porta abra. Pede até receber. Vã repetição. É assim. Senhor, cura meu tio, minha prima, a igreja, abençoa, ajuda. Mas eu mesmo estou pensando no Líbano, no cachorro do vizinho que não para de latir. Vãs repetições. Porque você não está lá para ser um papagaio ou uma rádio ligada evangélica. Você está lá para se comunicar com Deus. É um relacionamento. Então ele diz: eu não quero vãs repetições. Mas o maldito espírito de distração, ele é sutil e sorrateiro, que é capaz de você louvar 10 louvores e não ter se conectado nem a metade de um. Tem gente que entra no culto, canta, louva, bate palma e a mente não esteve nem metade de um louvor na igreja. Você não se envolveu com a metade de um louvor e cantou 10. Tem lógica? Dá liga uma conversa dessa? O espírito da distração, já fui muito a vítima dele, novo na fé. É capaz de ouvir uma pregação inteira e não ter prestado atenção nem no dízimo dela. Que foi que hoje teu pastor pregou. Não me lembro, mas eu lembro desta frase. E as outras frases, você estava pensando em quê? Nas repetições. Ele fala de um povo que me procura por rotina. Por rotina. É capaz de passar, receber um aconselhamento completo, não reter nem 10% do que foi instruído. Eu já vi muito isso. Você está aconselhando e você está vendo a pessoa não está com você. Isso é horrível. Deus diz: neste padrão, como eu posso mudar a tua vida? Orar em grupo ou individual. Mas não desfruta, quanto menos desfere os devidos golpes contra Satanás, nem o dízimo. Está orando, está de mãos dadas. Mas a mente não está na oração. Está no carro, será que eu troquei o óleo mesmo? Eu acho que é a lâmpada agora, entendi. E os irmãos estão orando. E você chega e diz: Deus, eu orei ali 2 horas. E o Senhor nem recebeu. Deus diz: quanto tempo passamos juntos naquelas 2 horas? Eu estou te falando que eu fui muito vítima desse espírito recém-convertido. Eu trabalhava fazendo mecânica, tinha a minha oficina. Eu era menino ainda, de 7 anos e meio de idade, 18 anos. Querendo ser pai na casa onde eu estou.
Então eu chegava no culto e as ideias começavam a fluir em como fazer aquela estufa lá para no inverno pintar o carro e não branquear, esbranquiçar. Eu não era pastoreado, não tinha discernimento. A primeira voz de Deus que eu ouvi na minha vida quando eu entrei em jejum de 40 dias, Ele falou: se liberte definitivamente do espírito de distração, porque Ele já roubou tudo que é teu na minha presença. Eu com o Senhor e o diabo levando tudo que é meu, porque estava distraído. O que mais? Vou ler isso sim, porque Deus está me falando algumas coisas para terça e quinta. Eu já sei o que eu vou pregar, pronto. Lucas 10, deixa eu te falar algo que o Senhor Jesus exigiu. Lucas 10, 3 e 4, o Senhor exigiu isso. Ide, Lucas 10, versículo 3. Ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Diga comigo, cordeiros de Cristo tem mais poder do que lobos. Agora vou te falar da restrição. Restrição. Não leveis bolsa, alforje e sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Tem uma restrição, desde que estejam 100% focados. Quando o Senhor fala de bolsa, é que a pessoa para pregar o evangelho numa praça, ela deixa a bolsa ali, que é aquele pano e comida e coisas dentro. O tempo todo que ela está pregando, ela não percebe, mas é natural. Fica olhando ali. O Senhor diz: me remova essa sacola daí. Além de, vou levar a sandália. Você vai ficar olhando para a sandália para o povo. Tira também. Mas tem o pior: a ninguém saudeis pelo caminho. Porque quando Deus te envia, você está debaixo de uma unção. E algo está pegando fogo em você. E você se envolve com alguém que não está vivendo isso. E uma drenagem e um esfriamento acontece. Você está orando. Tem um fogo sobre você. Os demônios começam a cutucar crentes que eles já controlam a vida deles. Liga para ela, liga para ele, procura, é urgente, procura. Imagina eu orando com o celular ligado. Oh Deus da glória. Um minuto, alô? Não tem ninguém com esse nome. Ainda tem a pachorra de dizer: não foi problema nenhum, por favor, bem-vindo, bem-vinda. Faz sentido uma conversa fiada dessa? A ninguém saudeis pelo caminho, porque drena a unção que está sobre você, rasga o clima. Você vai pregar, mas você está ouvindo coisas que eu gosto, piada, eu vivo postando. Piada, as que meus árabes me mandam, sou apaixonado. Não faz sentido, faz? Eu chegar aqui ouvindo piada? Não. Eu estou focado na oração que eu fiz, na leitura da palavra, antes de vir nesse culto aqui. Está viva em mim. Eu fiz. Foco. Que mais? Mateus 8, 21, 22. Você está numa unção e nós estamos indo num crescente. Se saiu para falar com eles ali, acabou a tua unção e você não vai achar o caminho de volta para lá. Está em Mateus 8, 21, 22. A outro dos discípulos lhe disse: Senhor... E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Não há nada de errado nisso, mas neste caso, o Senhor Jesus diz, replicou-lhe, porém, rota de colisão, Jesus, segue-me. Deixa os mortos sepultar os seus mortos. Se você for para lá, você está na vida, você acumulou uma unção e vai entrar na maior conquista da tua vida, porque eu vou morrer, ressuscitar e tudo vai chegar. Se você for para lá, você vai falar de morte, de outra realidade que não é a tua, e você vai cair no sistema e no esquema, e os demônios da distração vão drenar, e você nem vai achar o caminho de volta, porque nós já vamos estar ali. Espiritual só fala com espirituais, águia só voa com águias. Aplaude o teu Deus, aplaude. De fato, queridos, de fato. Uma alma que ora quer orar mais. Uma alma que joga futebol, ela quer mais. Tudo que a alma da gente faz, ela quer mais. A alma da gente, não há nada de errado. Cozinhar, amanhã ela quer cozinhar mais. A alma da gente participou de muita conversa fiada contra o pastor é a igreja. Amanhã ela quer mais. A alma que ora, amanhã ela quer orar mais. A alma que louva, amanhã ela quer louvar mais.
Aplaude, o teu Deus aplaude. É assim que Deus te criou. Essa é a lei da criação de Deus. Por isso que Ele fala, não vá ali, porque você vai querer fazer mais. Fica aqui e você vai querer mais. Levítico é todo o desespero, todo ele. De 40 dias de Golias, soltando lá no povo de Israel, aqueles palavrões, como é que se resolvia? Com o menino focado. E como é que terminou todo aquele confronto de 40 dias de desespero? Com uma pedrada só. Um menino com uma pedra na mão tem mais poder do que um exército inteiro armado até os dentes. E diz que Davi foi focado. E quando o cara correu na direção de Davi, diz que Davi correu na direção de Golias. Focado. Vou repetir, cordeiros em Cristo focados tem mais poder do que todos os lobos que estão te atacando, te difamando, te perseguindo lá fora. Davi nos provou isso. O Senhor Jesus é muito focado. Ele fala que numa festa em Mateus 22, vou ler rápido isso, 11, 12, o Senhor Jesus, que é o rei da festa, olha, o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste de acordo. Perguntou-lhe, amigo, como é que você entrou aqui sem essa veste de acordo? E o cara emudeceu. Eu conheço as cerimônias dos reis, na Arábia Saudita, Bahrein, Kuwait, toda aquela região. Conheço Catar, conheço, queridos. As cerimônias reais, a coisa que você mais nota nelas, não há distração. Quem vem servir ali, vem servir ali. Tal minuto é para pôr tal copo, tal minuto é colocado tal copo. Não tem nada de macaco gordo, quebra-galho de última hora, não tem. Tudo é planejado, ninguém perde o foco. Eu sei o que estou te falando. Toda a minha infância foi vendo na TV as reuniões dos reis que terminaram e vem nos dizer o que decidiram. Mas você vê a reunião, você vê tudo ali. Assim é no reino de Deus, queridos. O Senhor diz até a roupa, eu quero saber como que você entrou aqui sem a roupa adequada. O Senhor quer você mais focado, mais focada. E Ele está dizendo, uma pedra na tua mão, eu faço contra o inferno miséria. Ana ficou anos chorando todo ano, porque a tal da Penina falava um monte no ouvido dela, com razão. Porque Ana, bom, esquece, não vou entrar em detalhes. Aí Ana chora e não veio o filho. Um dia ela orou, Deus atendeu. Tudo dependia de uma oração. Não é triste isso? Não é triste isso? Tudo dependia de uma pedrada de um Davi para resolver toda a situação. Tua vida, o milagre, se você imaginasse, depende do aperto de um botão. Depende de uma ligação que Deus vai fazer, alguém vai te fazer. Você vai dizer, mas era só isso? Era! E por que não aconteceu, já que é tão simples? Você que estava desfocado, desfocada. E o milagre não conseguia chegar até você. Mas hoje a gente vai fazer uma oração e vai renunciar a esse demônio maldito. Todo o caos do filho pródigo que ficou lá não sei quanto tempo comendo bolota de porco, dependia dele voltar e fazer uma oração de arrependimento. E ele achava que chegando ali o negócio ia ser um caos. E Deus dependia de uma oração de arrependimento sincero para pôr de volta o anel, a cama, a roupa, a mesa, tudo de volta. O espírito da distração te diz, você já andou tanto fora aí de Deus, não tem mais retorno para você. Manda esse espírito para o inferno e volta para a casa do teu Deus imediatamente. Quem dá glória a Deus aqui? Outro ponto. E isso, terminando, que vem abolir o espírito da distração. Quais são os traços de quem levanta? Você quer que Deus levante você, sim ou não? Levantou a mão? Então é você. O Senhor Jesus precisava muito de ajuda na terra. Ele veio pagar um preço infernal por nós. Mas Ele precisando de ajuda, Ele ajudava todos. Esse é o traço dos que Deus vai levantar aqui. Em casa, você que ouve o áudio. Quando você precisa de ajuda, vai lá e ajuda os outros. Você é alguém que Deus já colocou na dianteira. Isso não é porque você é um idiota, uma burra.
e que todo mundo faz de você gato e sapato. Isso é alguém que tem selo de Deus nas costas. Esta é minha, é meu. Esse eu vou levantar, esse eu vou levantar. Segunda coisa, o Senhor Jesus absorvia as doenças de todo mundo. A pessoa mais enferma da face da terra era o Senhor Jesus. Mas Ele curava todos os enfermos que chegavam até Ele. Está com problema, você está ligando e está... estou preocupado aí com esse problema. Receba a cura em nome de Jesus. Isso é foco. Isso não é sermos burros, é foco. O Senhor Jesus não tinha um bem material, mas Ele multiplicava pão, peixe, abençoava quem chegasse pedindo. Ele estava em depressão, ele fala que até estava em angústia os últimos meses da sua vida. Fala de depressão profunda e de angústia, por saber o que vai acontecer com ele, enfim. Mas ele falava, vem a mim, eu tiro o teu jugo, eu te dou o meu que é suave. Vem, deixa eu tirar o peso da sua... Às vezes você está em frangalhos, mas você está com força para levantar todo mundo. E o diabo diz, mas você vai ser burro até quando? Não, o burro é o desgraçado que não tem mais nada para dar para ninguém. Melhor é coisa boa dar do que receber, porque a gente do céu recebe 1000 vezes mais. Sabe por que mas eu fui lá, fiz aquilo? Porque o meu de Deus já está pronto, está guardado, já vai chegar. Eu já sei onde Deus vai me colocar. Atacado pelo inferno inteiro, mas o Senhor Jesus libertava todos. Às vezes você está vendo um demônio no copo, em casa. A briga está brava. Mas você está libertando todo mundo. E você acha que até Deus... Você estranha que Deus te atenda. Deus está nessa guerra infernal. Meu filho acorda possesso. Mas eu estou orando por ela, o filho dela já está liberto. E o Senhor ainda vai lá e me atende. Te atendo porque o que é teu está chegando e é muito mais do que expulsar um demônio do teu filho. Acrescentando para mim, para você, para nós, para nossas realidades. Tem gente que está em crise terrível no casamento, mas já está libertando tantos casamentos. E a pessoa me diz, pastor, o diabo me esfrega na cara. Esse desgraçado não tem nada para te esfregar na cara, porque ele não tem poder nenhum para consertar nada. Se Deus está te usando, é porque Ele está dizendo, a tua vez vai chegar. Agora entregue, a tua vez vai chegar. Em crise, com filho, com filha, mas está libertando as pessoas da crise. Crise interior, tua, mas está libertando todos. Esse é o traço de pessoas que Deus aproxima de si. Essas pessoas que têm essas qualidades são os focados ao extremo no reino de Deus. Eles não tinham o olho do sobrenatural. É um José que está na prisão já sem fazer nada de errado, mas ele ainda está decifrando sonhos. Essa leitura aí termina aqui, Isaías 48, 17 a 19. Terminamos aqui. Isaías 48, 17 é assim, diz o Senhor, o teu Redentor. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. Tua posteridade que já foi arrastada seria esta como areia, teus como grãos de areia, teu nome nunca seria eliminado nem destruído diante de mim. Inverta esse versículo a teu favor hoje. Foco total. Deus vai resgatar tudo que é teu. Deus vai te entregar tudo que Ele já tem pronto. Deus vai te colocar em lugares altos. Deus vai derrubar todos os inimigos diante dos seus pés. Ele é o maior interessado no teu milagre, porque Ele, quando Ele falava aos enfermos, não conte para ninguém, Ele estava querendo dizer, eu não sou igual aos demônios. Eu não me promovo em cima da desgraça de ninguém, nem da doença alheia. Eu tenho muito mais para dar do que curar enfermos. Desta enfermidade que te curei, nem fale, Ele dizia. Esse é o Deus que você arrumou para ser o Senhor da tua vida. Quem quer se libertar da distração de uma vez por todas, levante a mão. Apaga as luzes, põe a mão no teu coração, diga comigo, Senhor Jesus, diante da tua palavra,
Eu peço perdão por todas as vezes que me deixei distrair, atrasei os teus planos. Peço perdão por qualquer milagre que eu tenha abortado. Mas hoje eu estou de volta. Creio no teu poder. Creio na tua palavra. Me entrego por completa nas tuas mãos. Eu seguro na tua mão, Senhor Jesus. Aleluia. Para caminhar com o Senhor. Sem mais distrações. Sem mais roubos. Diga essa frase: não estarei ferido ou ferida com ninguém, quando eu deveria estar curado e curada. Porque o Senhor é a minha cura. Amado Espírito Santo, me sustenta de pé. Não me deixe resvalar. Me empurre para frente. Não me deixe sair do foco. É tudo o que eu peço ao Senhor. Pai amado, Paizinho querido, obrigado por ser tão bom comigo e me receber como teu filho, tua filha. Eu me coloco nas tuas mãos. Toda a minha vida canalizo ao Senhor. Põe a mão na tua mente e diga: sem mais distrações. Põe a mão no teu ombro, diga: se retira de mim, se retira da minha vida qualquer conexão aberta com demônios da distração. Eu estou fechando a brecha hoje, pelo poder da palavra de Deus. Eu entro agora debaixo do precioso sangue do meu Senhor Jesus Cristo, para ser liberto, liberta de todos os espíritos sorrateiros da distração. Põe a mão no coração e diga: a partir de hoje, meu coração recebeu luz, foco total, atenção máxima na glória que vai chegar, no avivamento, nos milagres do Senhor na minha vida. Eu e a minha casa não andaremos mais nem à direita nem à esquerda. Foco total, rumo às promessas. Serviremos ao Senhor. Aplaude Ele em nome de Jesus, aplaude. Querido, querida, 2 minutos para você orar. Fale com teu Senhor agora no coração. Aplica a palavra que acaba de ouvir entre você e Ele. Eu vou me calar, vou te dar esse tempo. Sim, Senhor. Dirigimos os nossos corações, como diz tua palavra: amarás o Senhor com todos os teus pensamentos, todas as tuas forças, todo o teu coração, toda a tua alma. Hoje nos conectamos ao Senhor nesse formato. Canta esse louvor, povo do Senhor, canta. Em meu
me rendo a ti, ó meu Deus, entrego tudo a ti, Senhor. Benditos são os sedentos, pois sua sede lâmpada, Senhor, com azeite do Espírito, para poder proclamar-te, testemunha serei de Jesus. Enche minha lâmpada, Senhor, com azeite do Espírito, para poder proclamar-te, testemunha de Jesus. Em meu coração há um clamor, desejo insaciável, me rendo a ti, ó meu Deus, e entrego tudo a ti, Senhor. Benditos são os sedentos, pois tua sede saciará. Enche minha lâmpada, Senhor, com azeite do Espírito, para poder proclamar-te, testemunha serei de Jesus. Enche minha lâmpada, Senhor, com azeite do Espírito, para poder proclamar-te, testemunha serei de Jesus. Quero mais do teu azeite fresco, do teu poder cada dia mais, pelo descer mais da unção, até que o mundo te exalte, Senhor. Quero mais do teu azeite fresco, do teu poder cada dia mais, pelo descer mais da unção, até que o mundo te exalte, Senhor. Que o amor de Deus Pai, as santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com os amados e com todo o povo que ama Cristo na terra de hoje e para todos sempre. Amém e amém. Estamos liberados em nome de Jesus. Vai com a alegria de Deus para a tua casa. Poder cada dia mais, pelo descer mais da unção, até que o mundo te exalte, Senhor.